Nem sempre o que nos paralisa é o medo de falhar. Muitas vezes é o medo silencioso de mudar a forma como nos reconhecemos. Algumas tentativas não ameaçam apenas o resultado. Elas parecem ameaçar a imagem que construímos ao longo do tempo. Desde cedo, aprendemos a associar valor a desempenho, a acertar rápido, a evitar exposição, a esconder o que ainda não sabemos. Com o tempo, essas associações deixam de ser externas e passam a operar por dentro, guiando escolhas sem pedir permissão. Em situações novas, não é apenas o desafio que pesa. É a sensação de que errar pode revelar algo que preferíamos manter em silêncio. E sem perceber, a pessoa começa a se mover com cautela excessiva. Não porque não queira crescer, mas porque crescer começa a parecer arriscado demais. Esse tipo de proteção raramente é consciente. Ele aparece em pequenos recuos, em adiamentos sutis, em decisões que parecem racionais, mas que carregam um desejo profundo de não se expor. Talvez o ponto não seja eliminar o medo, mas perceber o papel que ele vem cumprindo. Porque quando o medo deixa de ser visto como inimigo e passa a ser observado como sinal, algo se reorganiza, não de forma abrupta, mas suficiente para que novas possibilidades comecem a surgir. Em muitos momentos, a escolha não acontece entre tentar ou não tentar. Ela acontece entre se expor ou se preservar. E, quase sempre, preservar parece a opção mais tranquila, não porque seja melhor, mas porque reduz o risco imediato de desconforto. Ao longo do tempo, a imagem que construímos de nós mesmos passa a ocupar um lugar central. Ela se forma a partir de experiências comuns, de olhares externos, de expectativas que foram sendo incorporadas sem questionamento. Aos poucos, essa imagem deixa de ser apenas uma referência e passa a pedir proteção. Quando isso acontece, situações que envolvem aprendizado começam a ganhar outro peso. Não são apenas oportunidades de crescimento, tornam-se testes silenciosos. E diante de um teste, a tendência natural é minimizar exposição, evitar errar, evitar falhar, evitar confirmar qualquer ideia que ameace aquilo que acreditamos ser. Esse movimento raramente é percebido como limitação. Ele costuma aparecer como cautela, prudência, bom senso. A pessoa se diz que ainda não é o momento, que precisa se preparar mais, que talvez não valha o esforço agora. Tudo isso soa razoável. E justamente por soar razoável, passa despercebido. Com o tempo, essa lógica começa a organizar decisões maiores. Caminhos são escolhidos não pelo interesse genuíno, mas pelo grau de segurança que oferecem à identidade. Desafios que poderiam ampliar a experiência são deixados de lado, não por falta de desejo, mas por receio de desgaste interno. Nada disso acontece de forma dramática. Não há uma renúncia explícita. Há apenas uma série de pequenas escolhas que apontam sempre para o mesmo lugar. Um lugar conhecido, previsível, protegido. E quanto mais esse lugar se torna familiar, mais difícil parece sair dele. Perceber esse padrão não exige confronto nem julgamento, exige apenas atenção. Quando a proteção da imagem começa a orientar decisões de forma silenciosa, o crescimento tende a se tornar mais estreito, não porque falte capacidade, mas porque o espaço para errar foi reduzido. Reconhecer isso já é um movimento diferente, não para abandonar a segurança de uma vez, mas para começar a notar quando a preservação da imagem pesa mais do que a curiosidade. E, a partir desse ponto, novas escolhas passam a ser possíveis, mesmo que ainda venham acompanhadas de cuidado. Em muitas situações, o esforço não é evitado por ser cansativo, mas por ser revelador. Esforçar-se significa entrar em contato com aquilo que ainda não está pronto, com limites temporários,
com partes que preferíamos manter em silêncio. E é isso que torna o movimento tão delicado. Quando o esforço é associado à ideia de prova, cada tentativa passa a carregar um peso extra. Não é apenas sobre aprender algo novo, é sobre demonstrar valor, confirmar competência, sustentar uma imagem. Nesse cenário, tentar deixa de ser um gesto simples e passa a ser uma exposição constante. Esse tipo de leitura transforma a experiência do aprendizado. O foco se desloca do processo para o resultado imediato. O tempo encurta. A tolerância ao erro diminui. Qualquer sinal de dificuldade passa a ser interpretado como alerta e não como parte natural do caminho. Com o tempo, isso cria um desgaste silencioso. A pessoa não deixa de se empenhar, mas começa a escolher onde vale a pena investir energia. Situações em que o retorno parece incerto são evitadas, não por falta de interesse, mas para reduzir o risco de frustração interna. É comum que esse movimento venha acompanhado de racionalizações, falta de tempo, prioridades mais urgentes, condições desfavoráveis. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas também pode funcionar como proteção, não no sentido de engano consciente, mas como uma forma de manter a coerência com a imagem que se tenta preservar. Quando o esforço perde o caráter de ameaça, algo se suaviza. Ele deixa de ser um teste e passa a ser apenas uma etapa. Não garante sucesso, nem elimina dificuldades, mas devolve ao aprendizado um ritmo mais honesto. Um ritmo que permite avançar sem exigir perfeição a cada passo. Nesse espaço, o esforço não precisa mais provar nada. Ele simplesmente acontece. E quando isso ocorre, a experiência se amplia. Não porque o caminho se torne fácil, mas porque deixa de ser vigiado o tempo todo. A pessoa continua tentando, não para sustentar uma imagem, mas porque o movimento em si volta a fazer sentido. A comparação raramente aparece como confronto direto. Ela se instala de forma sutil, quase imperceptível, influenciando a maneira como avaliamos nossos próprios movimentos. Não se trata apenas de observar o outro, mas de usar o outro como medida silenciosa para decidir até onde ir. Em ambientes onde desempenho e resultado ganham destaque constante, a comparação passa a funcionar como referência automática. O progresso deixa de ser algo vivido internamente e passa a ser calculado a partir de parâmetros externos. Aos poucos, a atenção se desloca do processo para a posição ocupada. Nesse cenário, avançar pode começar a parecer arriscado. Qualquer tentativa envolve a possibilidade de ficar atrás, de não corresponder, de expor um ritmo diferente. E quando isso acontece, a pessoa tende a ajustar o próprio movimento para reduzir desconforto, mesmo que isso signifique avançar menos. A comparação também altera a relação com o tempo. O percurso próprio passa a ser julgado pela velocidade do outro. O aprendizado perde seu compasso natural e se submete a prazos implícitos que nem sempre fazem sentido. O que poderia amadurecer com calma passa a ser apressado ou abandonado. Com o tempo, esse modo de se orientar cria uma tensão constante. Não há espaço real para experimentar, errar ou ajustar. Tudo parece observado, mesmo quando ninguém está olhando. E nesse clima, a curiosidade tende a se retrair, dando lugar a movimentos mais calculados e previsíveis. Quando a comparação perde centralidade, algo se reorganiza. O foco retorna ao próprio percurso, não como isolamento, mas como respeito ao ritmo pessoal. O outro deixa de ser medida e passa a ser apenas referência, sem determinar o valor do próprio caminho. Essa mudança não elimina o contato com diferenças nem apaga contextos externos. Ela apenas devolve autonomia ao movimento. E, quando o aprendizado volta a ser vivido a partir de dentro, o crescimento encontra um espaço mais amplo para acontecer, sem a pressão constante de estar à altura de alguém.
Quando a necessidade de proteger a imagem, provar valor ou se comparar perde força, o movimento muda de qualidade. Não porque as dificuldades desaparecem, mas porque deixam de ser observadas o tempo todo. A experiência passa a acontecer com menos vigilância interna. Nesse ponto, aprender não é mais um palco, é um processo. A pessoa continua errando, ajustando, recomeçando, mas sem transformar cada passo em um julgamento silencioso sobre si mesma. O caminho segue imperfeito, porém mais habitável. Essa mudança não costuma ser abrupta. Ela acontece em pequenos deslocamentos. Um erro que não paralisa, um esforço que não exige explicação, uma tentativa que não precisa ser justificada. Aos poucos, o crescimento deixa de ser algo que se defende e passa a ser algo que se vive. Quando não há a necessidade constante de se avaliar, a energia se redistribui. Aquilo que antes era gasto em controle, comparação e autoproteção passa a sustentar curiosidade e continuidade. Não como empolgação passageira, mas como disposição estável para seguir. Nesse estado, desistir deixa de ser resposta automática ao desconforto. Pausar continua sendo possível, mas não como fuga. Pausar vira escolha consciente, não recuo silencioso. O movimento não precisa ser constante para ser legítimo. Ele só precisa ser honesto. Com o tempo, essa relação mais solta com o aprendizado cria consistência. Não uma consistência rígida, baseada em metas e cobranças, mas uma continuidade que respeita limites e ainda assim avança. O crescimento acontece porque há espaço para ele, não porque é exigido. Quando permanecer em movimento deixa de ser um teste, algo essencial se preserva. O vínculo com o próprio percurso. E quando esse vínculo existe, aprender volta a ser uma experiência possível, mesmo em meio a incertezas, sem que isso ameace quem se é. Ao longo desse caminho, fica claro que aprender nunca foi apenas adquirir habilidade ou acumular resultado. Aprender sempre esteve ligado à forma como nos relacionamos com nós mesmos enquanto tentamos. Com o quanto nos permitimos errar, ajustar e continuar sem transformar cada passo em um julgamento silencioso. Quando a experiência é vivida sob vigilância constante, o crescimento se estreita, não porque algo esteja errado, mas porque tudo passa a exigir confirmação, proteção, comparação. Aos poucos, o movimento perde leveza e a curiosidade dá lugar ao controle. Foi observando esses padrões que Carol Dweck organizou as ideias apresentadas em Mindset, a nova psicologia do sucesso. O livro não trata de sucesso rápido nem de fórmulas prontas, mas de como crenças sobre capacidade, esforço e erro influenciam profundamente a maneira como aprendemos, persistimos e lidamos com desafios ao longo da vida. Quando essas crenças se tornam mais flexíveis, algo se reorganiza. O erro deixa de ser ameaça, o esforço deixa de ser prova. Aprender volta a ser um processo vivo, imperfeito, contínuo. Não para alcançar uma imagem ideal, mas para sustentar movimento. Talvez o ponto não seja se tornar alguém diferente, mas criar espaço para continuar sendo enquanto se aprende. Quando o crescimento deixa de ser um teste e passa a ser um percurso, a experiência agora eu quero te ouvir. Em que momento você percebe que começa a se vigiar mais do que aprender? Escreve nos comentários. Se este vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que também possa se reconhecer nisso e se inscreva no canal para continuar acompanhando essas reflexões. Se quiser seguir explorando esse tema, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Escolhe um deles e me encontra lá. Até o próximo vídeo.